Agora, a gente vai ver outra maneira de reduzir o escopo do scan. Em vez de dizer para o X ignorar uma regra específica, a gente vai falar para ele olhar só parte da tela. Imagine assim, você já rodou o X na página inteira de checkout. Vou entrar aqui na página de checkout, aqui. Já resolveu o que eu precisava, agora você quer testar só o formulário de pagamento isoladamente. Dá o scan na página inteira, funciona. Mas é redundante. Se você já sabe que o resto da página está limpo, o que você quer testar agora é só o formulário de pagamento. Para isso, a gente pode passar o contexto dentro do x.one. Context ele vai receber um seletor CSS que vai restringir a varredura só aos elementos que estão dentro dele, em vez de avaliar todo o documento. Ele só vai avaliar a região. Por exemplo, a gente poderia passar o seletor de checkout seção de pagamento. Aí ele validaria só essa parte que está em verde e azul aqui no site. Pode ser útil para formulário isolado, para modal ou para qualquer componente que você queira testar sem revarrer toda a página. Então tá, vamos para o teste. Para a gente chegar aqui na página de checkout, a gente precisa passar por alguns passos antes. A gente precisa adicionar um produto ao carrinho, acessar o carrinho e clicar em finalizar compra. Só aí a gente tem acesso à parte do checkout e ao formulário que a gente quer validar. Então vamos fazer isso aqui no teste. A coisa que a gente precisa fazer é dar um jeito de chegar aqui na tela de produtos, nessa tela aqui. Como o site aqui é bem simples, a gente pode ir direto pela URL, produtos, e aqui o ID do produto. Por exemplo, se eu clicar no segundo é P2, se eu clicar no terceiro é P3. Como a gente não quer realmente, nesse curso aqui, usar o Playwright, ver seletores aqui, a gente vai dessa forma que é a mais fácil. Então, beleza, a gente precisa criar uma classe aqui para detalhe de produtos. Vamos fazer isso. Aqui dentro de Pages, eu vou criar um novo arquivo Python, vou chamar ele de produto detalhe page. Copiado algum que já existe aqui, boa parte é igual. Aqui eu vou colocar produto detalhe. O acessar agora ele vai ser um pouco diferente, porque ele vai precisar acessar uma URL fixa, né, um endpoint fixo, que é barra produtos, e o ID do produtos. Então eu vou precisar passar aqui também por parâmetro o produto ID. E aí, aqui dentro do page.goto, eu vou colocar produto, transformar isso em uma f-string e no final eu vou passar aqui o produto ID. Legal, a próxima coisa que eu preciso fazer aqui é clicar em adicionar ao carrinho. Para fazer isso, eu posso só dar um clique aqui no ID desse produto. A gente tem aqui o Data Test ID, que é produto detalhe P2, adicionar button. Então, vamos copiar esse teste ID aqui e a gente pode fazer aqui. Vamos criar uma função para adicionar o carrinho. Então, adicionar ao carrinho. Aqui eu também vou receber o produto ID. Basicamente, vou precisar fazer um clique. Então, self page.get teste ID, qual que é o ID. Eu também vou transformar isso em uma f-string, porque aqui no lugar de P2 é o ID do produto que eu quero adicionar, né? Entre chaves aqui. E aí, o que eu preciso fazer é dar um clique para ele adicionar ao carrinho. Beleza. Então, a parte aqui do detalhes produtos está pronta. A gente também vai precisar criar uma classe aqui, um PageObject, para a parte do checkout, que é essa aqui. Então, vamos fazer isso. Eu vou copiar isso aqui, criar um novo arquivo Python, chamar de checkout page. Colo aqui, vou mudar apenas o nome, vou colocar aqui checkout. O acessar agora é bem mais simples, apenas a URL aqui do checkout. E aqui eu vou criar uma função para buscar o contexto que eu preciso passar lá no Xcore. O que eu quero passar para ele validar? Apenas a parte do pagamento. E para passar por parâmetro lá no Xcore, eu preciso de um seletor CSS. Então, eu vou copiar toda essa parte aqui, data test ID, checkout, seção pagamento. Vou chamar a função aqui para buscar esse contexto de contexto, seção, pagamento. Aqui é bem simples, vai ser seletor, que vai ser igual aí o que eu copiei lá, só que eu preciso transformar isso aqui em CSS, então vou colocar colchetes aqui, eu vou retornar o seletor, então return seletor. Tem uma questão importante, e o context lá do Xcore, ele não é uma string Python comum, por baixo dos panos, ele vai pegar esse valor e vai injetar ela dentro de uma chamada de JavaScript. Então o que a gente precisar passar para ele, precisa ser um JavaScript valid, e não um seletor CSS solto. Então por isso eu vou transformar isso aqui em uma f-string, passando ele dentro de aspas, porque quando eu passar isso aqui para o Xcore, ele vai se transformar mais ou menos nisso aqui. X, run, e aí sim, as aspas simples que eu tenho aqui com o seletor CSS. Isso aqui é uma string válida para o JavaScript. Ok? Então, agora acho que agora a gente vai chegar na parte do teste. Eu vou criar um novo teste aqui, com checkout pagamento. Aqui que eu coloquei errado.
Deixa eu copiar um outro teste, só para a gente já ter a base. Eu vou importar agora tanto produto detalhes como checkout. Vou mudar o nome da função aqui para checkout seção pagamento. E aí a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar o detalhe de produtos, né? Então eu vou criar aqui objeto de produtos, recebe logado. De produtos eu posso acessar um produto, então acessar produto. Vou passar o ID, a gente vai fazer com o produto P1 mesmo, que é o primeiro produto lá. E aí eu vou adicionar esse produto ao carrinho. Então, produto, ponto adicionar ao carrinho, passa aqui também qual o ID do produto que a gente vai adicionar ao carrinho. Beleza, depois dos produtos já dentro do carrinho, a gente já pode ir direto para a página de checkout. Então, eu vou criar aqui o objeto de checkout e desse objeto eu posso acessar a página. Eu vou colocar um page.pause aqui, por enquanto, para ver se está tudo funcionando. Depois a gente faz as validações com o Xcore. Tivemos um erro, page não está definida. Ah, claro, porque no caso é logado, né? Tá funcionando, a gente está aqui na parte do checkout, seção de pagamentos com o produto adicionado. Beleza, então agora vamos para a parte do X, né? Então, resultado igual a x.run, a gente vai passar o logado e a gente vai passar um novo parâmetro, que é o context que eu falei. Esse parâmetro a gente precisa passar um seletor CSS válido para JavaScript. E é justamente o que a gente fez aqui em contexto seção pagamento, para que ele retorna um seletor assim. Então, vai ser basicamente chamar checkout ponto aquela função. Aí, a validação do X, ela vai ocorrer apenas nessa parte aqui de pagamentos. Então, eu vou tirar o page.pause e rodar para ver o que acontece. O nosso teste passou, não teve nenhuma violação grave. Vamos dar uma olhada no que o HTML traz para a gente. E realmente não teve nenhuma violação encontrada. A gente tem aqui a quantidade de verificações que passaram, nenhuma violação incompleta e algumas não são aplicáveis, né? Precisam ser verificadas manualmente. Legal, então, dê uma olhada aqui na quantidade de violações que passaram. Se eu remover a parte do contexto aqui, deixa eu colocar isso aqui, sim, aí ele vai fazer a verificação da página toda. Vou rodar novamente. Se a gente vê o HTML agora, né, ele recarrega automaticamente, tem bem mais validações aqui que foram feitas, porque agora a gente rodou na página toda. Então, a questão de testar apenas em um contexto específico está funcionando conforme o esperado, sim. Então, agora a gente viu como aplicar regras específicas, como excluir regras, como restringir o scan a um componente específico. Isso já fecha o conjunto de ferramentas técnicas do X. Na próxima aula, a gente vai mudar um pouco de assunto. Em vez de ver como rodar o X, a gente vai ver quando que é interessante rodar ele.